Bom, você que chegou agora na Fórmula 1 em 2021, 2022 ou pegou apenas essa era híbrida que começou lá atrás em 2014 com a dominância da Mercedes, bom, saiba que teve um cara que foi a definição de imbatível por longos 4 anos e enfrentou simplesmente os melhores pilotos dos últimos 20 anos e que anda meio esquecido por escolhas erradas e carros pouco competitivos. Tô falando dele, Sebastian Vettel, codinome O Inspetor. Mais que um piloto prodígio, um nerd verdadeiramente apaixonado pelo seu trabalho e pelo esporte que é a Fórmula 1 e que ainda esperamos ser surpreendidos por ele com mais um título mundial, quem sabe. Nascido em 3 de julho de 1987 em Heppenheim, na Alemanha, Vettel teve uma ascensão meteórica na Fórmula 1 e é o detentor dos mais variados recordes na categoria, sendo o mais proeminente o de campeão mundial mais jovem da história, com 23 anos, 4 meses e 11 dias. Hoje em uma equipe meio do grid, a Aston Martin, que ainda pode surpreender, você já se perguntou o quão bom foi Sebastian Vettel no seu auge? Bom, vamos revisar a história do alemão hoje para responder essa pergunta. Você que já é fã do tetracampeão, já deixa seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, isso ajuda demais nosso trabalho. 1990 kart. Aos 3 anos de idade. Depois, para valer, lá em 1997, aos 10 anos, iniciava sua carreira nas categorias principais do kart profissional. Não demorou para que o jovem alemão logo mostrasse serviço e chamasse a atenção de Gerhard Noack, um proprietário de pista que alguns anos atrás havia apadrinhado o ídolo máximo do Sebastian Vettel, o Michael Schumacher. Com o apoio de Noack, assim como da Red Bull Racing, que patrocinou a carreira de kart do alemão, ali já nos 12 anos de idade, ajudou o Vettel a ganhar numerosos títulos de karting antes de mudar para corridas de Fórmula lá em 2003. Após disputar alguns anos em outras categorias, Sebastian fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2007, depois de ter servido como piloto de testes na Fórmula 1 durante 2 temporadas. Correndo pela BMW Sauber, Robert Kubica sofreu um forte acidente no GP do Canadá em 2007, tendo que ser afastado por uma contusão e uma torção no tornozelo. Foi aí que Vettel, que era piloto reserva da equipe, foi escalado para substituí-lo no GP dos Estados Unidos, que na época era disputado em Indianápolis. Saudades, inclusive. Apesar de não estar familiarizado com o circuito, o jovem piloto conseguiu impressionar, ficando em 7º na classificação e 8º na corrida, onde sufocou a Red Bull do Mark Webber ali nas últimas voltas. Após o impressionante desempenho do Vettel, ele atraiu a atenção da equipe Toro Rosso, que era a equipe B da Red Bull Racing. Já no dia 31 de julho do mesmo ano, Vettel foi confirmado para substituir o Scott Speed na equipe com o fraco desempenho ali do piloto, em parceria com o italiano Vitantonio Liuzzi para o resto ali da temporada. 2 dias depois foi anunciado que o Vettel também tinha sido contratado para a temporada de 2008. Já certo na nova equipe, 2007 ali foi apenas aprendizados e nenhum resultado expressivo que vale a pena a gente destacar. No entanto, no ano seguinte guardava surpresas agradáveis aí para o piloto. Apesar do começo um pouco abaixo do esperado, no GP da Itália em 2008, presenteou Vettel ali com a sua primeira vitória na Fórmula 1, se tornando o piloto mais jovem da história a ganhar uma corrida com 21 anos e 2 meses aí. A temporada daquele ano viu Sebastian Vettel terminar em 8º no campeonato, uma marca impressionante, visto que na época a Toro Rosso ainda engatinhava ali no desenvolvimento do carro. A fenomenal temporada ali do alemão em 2008 abriu as portas de forma meteórica para a equipe principal, a Red Bull. Vettel tinha sido confirmado pouco depois do anúncio do ex-piloto, o David Coulthard, iria se aposentar no final da temporada. E aí já em 2009, Vettel seria parceiro do experiente piloto australiano, Mark Webber, que estava a embarcar na sua 3ª temporada dentro da equipe aí dos touros austríacos. Bom, 2009 foi marcada por uma nova era da Fórmula 1 com muitas mudanças no regulamento e proporcionou à Red Bull uma oportunidade perfeita para fechar uma brecha ali e se colocar entre os primeiros dos classificados. Já no seu primeiro ano, a Red Bull, Vettel ficaria em 2º lugar na classificação no Mundial de Pilotos ao vencer 4 corridas, com a Red Bull também terminar em 2º na classificação de construtores, atrás dos rivais da Brown, que dominaram naquele ano. O domínio de Jenson Button no início da temporada tinha dado ele uma vantagem tão forte que, mesmo com sua queda de desempenho na segunda metade da temporada, o Vettel e o Webber não conseguiram derrotar o Button, que tinha conseguido vencer 6 das 7 primeiras corridas do campeonato. Mas restou aí já um bom vice-campeonato para a equipe e para o alemão. Em 2010 foi vitorioso
em 5 corridas, incluindo o Grande Prêmio do Brasil, a penúltima ali naquela época da temporada da Fórmula 1, que deu ao Red Bull seu primeiro campeonato de fabricantes, e no GP de Abu Dhabi, que garantiria o campeonato de pilotos para o Vettel. Ao conquistar o título de 2010, ele se tornou o terceiro piloto da história da Fórmula 1 a ganhar o campeonato de pilotos, apesar de nunca ter estado no topo da classificação do campeonato até a última corrida. O campeonato de 2010 foi sensacional. Bom, falando no GP de Abu Dhabi, Vettel não era o favorito para aquela corrida. O líder era Fernando Alonso na Ferrari com 246 pontos, seguido de Mark Webber com 238, Vettel com 231 e o Lewis Hamilton com 222. Nunca na história 4 pilotos se apresentaram na última etapa da corrida do campeonato, podendo levar para casa aí o título mundial. Saudades de uma época assim, inclusive. Na classificação, o Sebastian garantiu a pole e o Alonso só conseguiu marcar o terceiro melhor tempo. Mas nessa configuração, o espanhol só precisava cruzar a linha de chegada em quinto para se sagrar campeão. Na largada, o Vettel manteve a pole, mas de cara na primeira curva, Alonso perde o terceiro lugar para o Button. E na 15ª volta, o Alonso realizava sua parada voltando na frente de Webber, mais atrás de Petrov. Sim, galera, esse cara foi uma pedra no sapato do Fernando Alonso e provavelmente dá pesadelos para ele aí até hoje. E como já sabemos, Yas Marina, antes dessas mudanças que aconteceu aí nas pistas em 2021, era um traçado totalmente diferente e não era o melhor lugar ali para se fazer ultrapassagens, principalmente quando você estava precisando. Apesar do Petrov pilotar uma Renault, ele conseguiu manter o Alonso atrás por 40 voltas até a bandeirada final. Com Petrov em sexto e Alonso em sétimo, foi o suficiente para desbancar o espanhol e dar a Vettel o seu primeiro título mundial de pilotos e de quebra o recorde de campeão mais jovem da história. Vettel, que seguiria o seu surpreendente ano de 2010 a dominar aí a Fórmula 1 na temporada de 2011, conquistou seu segundo campeonato de pilotos 2 meses antes da final da temporada, uma temporada avassaladora praticamente para a Red Bull. Ao todo, Vettel venceu 11 das 19 corridas na época, embora a menos combatente, 2012 ganhou 5 corridas para conquistar o seu terceiro campeonato consecutivo de pilotos, ficando apenas 3 pontos à frente do rival Alonso de novo. O desempenho de Vettel permitiu a Red Bull conquistar o seu segundo título de fabricantes em 2011 e seu terceiro em 2012. Em 2013 ele voltou a correr em cima do campo ali da Fórmula 1, ganhando 10 das primeiras 16 corridas da série, né, para conquistar o seu quarto título consecutivo, faltando um mês ali de novo para o final da temporada. Nesse ano tornou-se também o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a ganhar 8 corridas consecutivas numa temporada, um recorde que se estendeu a 9 vitórias consecutivas até o final do ano. A série de campeonatos ali de pilotos de Vettel terminou com o 5º lugar em 2014, o ano que marcou o início da chamada era híbrida, que talvez é essa aí que você sabe um pouco mais. No final dessa temporada anunciou-se que ele ia deixar a Red Bull e talvez aqui iniciava o capítulo mais ruim da carreira aí do Vettel, que veio de 4 títulos mundiais para anos aí de sofrência na Ferrari. Vamos falar dela agora. Vettel iniciou sua carreira na Ferrari com 2 temporadas sólidas que não atingiram o seu nível anterior, terminando em terceiro lugar em 2015 e quarto em 2016. A sua temporada de 2017 começou bem forte já no início, ganhou 3 das 6 primeiras corridas e aí todo mundo achava que o Vettel estava de volta. No entanto, conseguiu apenas mais 2 vitórias e terminou o ano em segundo lugar, atrás de Lewis Hamilton, que foi ali talvez uma das melhores batalhas que o Hamilton teve nesses últimos anos, tirando o Rosberg e Verstappen em 2021. Vettel teve resultados semelhantes em 2018, ganhando 5 corridas e terminando a temporada como vice-campeão de novo para o Lewis Hamilton. Lutou nas 2 temporadas seguintes, ganhando apenas uma prova em 2019 e nenhuma em 2020. E aí, eis que surge a pergunta: o que deu errado com Vettel na Ferrari? A Fórmula 1 é um esporte tão complexo que o sucesso de um piloto, equipe, pode ser apenas descrito como um alinhamento perfeito entre as partes envolvidas. Basta que uma pequena parte esteja dissonante, que tudo vai por água abaixo. E nem sempre identificar aí qual parte está defeituosa, se é o piloto, se é a equipe, é uma tarefa muito fácil. Prost, Alonso e Vettel foram todos campeões comprovados com muito talento que se mudaram para Maranello com grandes planos apenas para deixarem seus fãs desapontados. Na história recente, Schumacher é a exceção e não a regra. No caso Vettel e Ferrari, ambos falharam um com o outro.
Primeiro, a equipe de Maranello falhou em entregar um carro decente ao alemão. Podem acreditar, os primeiros anos da era híbrida seriam bem mais empolgantes com Vettel pilotando uma Ferrari forte que batesse de frente com a Mercedes de Lewis e Rosberg. E provavelmente hoje o alemão teria impedido um ou mais títulos do britânico, com certeza. Mas e aí, galera, vocês acham que eu estou viajando? Se a Ferrari tivesse dado um carro bom ali pro alemão, você acha que ele teria impedido de fato títulos do Rosberg ou talvez do Hamilton? Comentem aí. Segundo a chegada na Ferrari de Charles Leclerc, um jovem talentoso e um piloto ávido para mostrar serviço, meio que desestabilizou o que já estava desestabilizado no alemão. Nos anos de 2019 e 2020, Vettel foi constantemente superado pelo monegasco, mesmo teoricamente tendo o mesmo carro. No entanto, é preciso considerar uma coisa: sabemos que a Ferrari tem um histórico muito mais forte no que tange a favorecer um piloto em detrimento de outro. Então não seria difícil que, após o campeão não ter entregado os títulos que esperavam, a Ferrari apostou todas as fichas no novato, colocando o experiente ali como segundo piloto, meio de escanteio. O que é que vocês acham que aconteceu nessas duas últimas temporadas aí de Ferrari pro Vettel? Aqui minha polêmica, eu acho que tanto a Ferrari quanto o Vettel, um perdeu a paciência com o outro e aí deu no que deu. Bom, a primeira temporada aí do Vettel na Aston Martin, sua nova e atual equipe, pode ser considerada melhor que a última na Ferrari. Em 2021, Vettel conseguiu um pódio ocupando um segundo lugar e terminou em 12º no campeonato. Já em 2020 ele conseguiu um pódio, mas foi um terceiro e terminou em 13º no Mundial. Em suas primeiras corridas, o alemão até conseguiu superar seu companheiro de equipe, também não é muito difícil, né? Lance Stroll, e ficou na frente do canadense. Mas nas últimas corridas penou e na maioria das vezes apenas viu parte de trás do carro do rival aí de equipe. Mesmo assim, conseguiu superá-lo no Mundial, uma vez que Stroll ocupou a 13ª colocação. Mas e em 2022, você acha que o Vettel ainda pode brigar por títulos? Bem, sabemos que os carros da nova temporada são um mistério. Para ser campeão novamente, além de ter um carro competitivo, Vettel precisará encarnar a confiança daquele jovem piloto de Red Bull que fez magia na Toro Rosso também e chegar com os dois pés na porta aí para os próximos anos. Se a Fórmula 1 nos ensinou algo através dos anos, não é prudente duvidar de nenhum campeão, ainda mais tratando de um dos pilotos, né, mais inteligentes do grid. Bom, nenhum grande campeão é feito sem grandes rivais e o Vettel teve duas pedras no sapato aí de peso, o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton. Primeiro o Alonso aí na época de Red Bull, que inclusive em algumas ocasiões foi vice-campeão do Sebastian Vettel, e aí já em 2017 e 2018, quando o Nico Rosberg, que era o principal rival do Lewis nos títulos de 2014, 16 e 15, já estava fora da categoria, né? Ele se aposenta em 2016 e aí cai no colo a tarefa de ser o rival ali principal do Lewis, como mencionado, mas apenas conseguiu 2 vice-campeonatos nos anos aí, né, de rivalidade. E bom, aqui de lei aquela pergunta polêmica, prestem atenção: quem foi o melhor da década, o Vettel ou o Hamilton? Sempre que a discussão é essa, para qualquer fã, a lógica não faz mais parte do jogo. Números e estatísticas não valem de nada e somente a subjetividade de cada um conta. E para muitos os números contam. Por isso aqui uma análise pessoal desse que escreveu esse texto. Para mim o melhor piloto é aquele que consegue tirar leite de pedra. Afinal, qualquer piloto mediano com um carro superior pode ser campeão do mundo. Mas ter em mãos um carro horrível e mesmo assim conseguir mostrar resultados surpreendentes não é para qualquer um. Senna guiando aquele Toleman em 1984 é um exemplo perfeito disso. Se analisarmos a estreia de ambos na Fórmula 1, foi Vettel quem teve de se esforçar mais para mostrar serviço na Toro Rosso, enquanto Lewis já de cara sentou em uma McLaren vice-campeã do mundo. E se levarmos em consideração os títulos, Vettel enfrentou campeonatos disputadíssimos em 2010 e 2012, levando os 2 canecos aí para casa. Lewis também enfrentou campeonatos disputados em 2008, 14, 15 e 16. O resto era o Bottas, vocês já sabem disso. Onde, se levarmos em conta os rivais à altura com carros competitivos, ou seja, o alemão mostrou na mesma proporção a sua força. Sem dúvidas, 2 grandes pilotos, mas para ser justo aqui, talvez o meu senso de justiça seja diferente do seu, comenta aí, mas nessa era híbrida nunca tiveram as mesmas ferramentas, o carro, para se ter aquele tira-teima e responder então essa pergunta: quem foi melhor que quem? Fica o seu critério aí decidir. Fato é que o Vettel tivesse pelo menos em um ano completo um carro à altura da Mercedes, um título a menos para o Lewis seria fácil de se imaginar. Para ser justo, Vettel também teve o melhor carro do grid em 2010, 11 e 13.
Mas vai ter alguns comentando que 2017 e 2018 a Ferrari ele tinha um carro decente. Ok, decente eu concordo, mas não à altura das flechas de prata. A Ferrari venceu nesses 2 anos combinando um setup e estratégia em alguns circuitos bem específicos. Já outros eram um desastre e faltou muita consistência em corridas-chave ali para derrubar a Mercedes. Bom, o editor tá colocando aí os números do Vettel, se você quiser dar uma pausa aí, olha bonitinho os números que são impressionantes. Ele é o detentor de inúmeros recordes na Fórmula 1, alguns deles bem difíceis de serem quebrados, como o de campeão mais jovem da história, por exemplo. Quando ganhou essa façanha, o Vettel desbancou ninguém menos que o próprio Lewis Hamilton, que por sua vez havia desbancado Alonso. Não, o Max não desbancou ele. Todos esses recordes pela Red Bull, mas sem dúvidas Vettel é um dos melhores pilotos da sua geração que teve que mostrar no braço que merecia estar atrás de um volante ali de um Fórmula 1 e fez sua escalada de forma meteórica, polêmica às vezes, ignorando ordens de equipe, sendo extremamente rápido e destemido quando precisou bater roda a roda ali com os adversários. Já foi inimigo do grid todo nos anos de Red Bull e tinha seus resultados muitas vezes atrelado à genialidade de Adrian Newey, que deu ano após ano um carro considerado um dos melhores de todos os tempos, com fatores aerodinâmicos surreais e anos-luz de eficiência, resultando um pouco no descrédito talvez aí pro Vettel, já que tinha uma nave em mãos. De vilão virou herói e hoje não tem como odiar Sebastian Vettel. Para as próximas temporadas só podemos torcer por que ele continue firme aí na Fórmula 1 e que possa se encontrar novamente as conquistas e talvez tentar um penta. Ou quem sabe um hexacampeonato, por que não? Nada é impossível quando o seu objetivo é vencer. Basta ser determinado e jamais em hipótese alguma desistir. Receita que lhe deu seus 4 títulos e tornou ele um dos personagens mais importantes do grid. E respondendo a pergunta do começo do vídeo, ele foi muito fera no seu auge, imbatível praticamente. Bom galera, mas é isso, espero que eu tenha passado pela história do Vettel de forma bastante bacana pra vocês. Se faltou alguma coisa, comenta aí, se inscreve no canal pra não perder nada. Se você é fã do piloto, já deixa aquele likezão. E de quebra responde a polêmica aí que eu lancei no meio do vídeo aí, se ele é melhor ou não que o Hamilton, se os 7 títulos falam por si só, ou você não gosta muito de números e acha que no talento o Vettel tem mais do que o britânico. Vamos botar fogo no debate aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.